Olá, crianças! É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e uma semana abençoada, uma semana feliz, porque aqui foi ótimo, correu tudo bem, graças a Deus. Crianças, então vamos lá. Vamos começar a nossa lição de hoje. Vamos começar com uma oração. Então, onde você estiver neste momento, vamos falar com Deus, tá ok? Abaixe suas cabeças, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja com cada criança, esteja abençoando, abrindo, Pai, as suas mentes e seus corações. Esteja comigo, me guardando e abrindo, Pai, a minha mente, meu coração, para que eu possa expor a Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Crianças, a lição de hoje está em 1 Reis, que vai ser o final, né, do capítulo 22. Então, 1 Reis 22, de 52 a 54. E 2 Reis, 1 de 1 a 8, ok? Então, nós vamos fazer essa, vai ser a nossa lição de hoje. Então, para começar, eu gostaria que você fosse lá, buscasse a sua Bíblia e abrisse em 1 Reis 22, de 51 a 53, ok? Você que tem a sua Bíblia, vai lá correndo buscar. E as crianças que não sabem ler, prestem bastante atenção na lição, na leitura. Então, vamos lá. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria. No 10º dia, ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Então, Acasias, eu fiz aqui o palácio, né, de Acasias, que era o mesmo lugar, lá em Samaria, onde Acabe e Jezabel, sua mãe, moravam. Então, esse aqui é o bonequinho que eu fiz, né? Esse aqui é Acasias, é o rei Acasias, que começou a reinar no lugar do seu pai Acabe. Então, ele reinou por 2 anos, né? O rei Acasias. E ele praticou o que é reprovável diante do Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai com os caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Então, como vocês sabem, crianças, Acabe e Jezabel, eles foram pessoas ruins, pessoas más, que não andaram nos caminhos do Senhor. Fizeram coisas horrorosas, como nós tem passado por todas as lições, vocês têm visto por todas as lições o que eles praticaram. E o rei Acasias, ele seguiu o mesmo exemplo, ele seguiu o mesmo caminho de seu pai, né? Como acontece nos lares, né? Na sua casa, na minha casa, quando aquilo que o pai e a mãe geralmente praticam ou fazem, a criança vê, geralmente ela segue o mesmo exemplo, né? Sendo bom ou ruim, acaba seguindo. Né? Então, foi isso que aconteceu com o rei Acasias, né? Ele seguiu o conselho de seu pai e de sua mãe. Então, ele fez aquilo que era reprovável diante do Senhor. Ele fez aquilo que Deus não agradava a Deus, né? Ele não obedeceu, ele não seguiu os caminhos do Senhor. Ele fez aquilo que era mal, né? Então, quando você faz aquilo que é errado, Deus não se agrada daquilo. Né? Como você sabe, o que aconteceu com o rei Acabe, ele não confessou os seus pecados, ele não voltou para Deus dos seus maus caminhos, né? Daquilo que ele praticava, que era ruim. E a situação dele, cada dia ficava pior, né? Então, aqui fala no versículo que o salário do pecado é a morte. Então, foi isso que aconteceu
com o rei Acabe, né? O Acabe, como ele não retornou a Deus, ele morreu, né? Porque o salário do pecado é a morte, porque ele foi idólatra, né? A idolatria que ele praticou. E ele, Acasias, ele seguiu o mesmo exemplo do seu pai e de sua mãe. Então ele praticou as mesmas coisas, né? A idolatria. Então aqui fala que dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Então ele, sendo um homem idólatra, sendo um homem que não buscava servir somente a Deus, ele provocou a ira de Deus, como seu pai Acabe. Então, Acasias, ele provocou a ira de Deus. Aí, vamos voltar lá, vamos seguir para frente, no Segundo os Reis. Segundo os Reis, primeiro, de 1 a 8, né? Então, vamos lá. Depois da morte de Acabe, né, pai de Acasias, Moabe revoltou-se contra Israel. Então, quando Acabe morreu, Moabe, que era uma outra região, uma outra cidade, um outro povo, se revoltou contra Israel. E Acasias, né, esse é o rei Acasias. Então, Acasias estava lá no seu palácio, and then, aí o que aconteceu? Acasias, Acasias caiu. Né? O texto fala que Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto. Eu não tenho a sacada ali, mas ele caiu da janela. Então, caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava de seus ferimentos. Então, mandou chamar alguns mensageiros. Então, Acasias, né, vamos pegar Acasias aqui, vamos pegar a cama de Acasias, vou colocar a cama de Acasias aqui. Né, vamos deitar Acasias, né? Vamos colocar o rei Acasias ali. E aí, o rei Acasias mandou chamar os mensageiros, né? Então, os mensageiros, aqui estão os mensageiros, deixa eu mostrar. Então, aqui estão os mensageiros, né? Então, eles vieram, né? Ficaram lá perto do rei Acasias. Então, o rei Acasias falou assim: Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava dos seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: Ide, consultai a Baal Zebub, o príncipe, o deus de Ecrom, a fim de saber se irei curar deste mal. Então, o que Acasias fez? Acasias, ao invés de procurar o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que libertou várias vezes o povo de Israel, ele não procurou o Deus de Israel. Ele foi procurar o tal do Deus Baal Zebub, que era o príncipe Deus de Ecrom, né? Nas leituras que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz, esse Deus Baal Zebub seria mais ou menos como uma mosca, alguma coisa desse tipo. Então ele pediu para esses dois mensageiros irem lá saber através desse Deus, se ele iria ser curado ou não, né? Dessa enfermidade, dessa queda que ele levou e não sarava nunca, né? E o que estava acontecendo ali era a idolatria. Deus ficou irado, né, com Acasias. Deus ficou irado com Acasias, porque ele não procurou o Deus de Israel para saber o que estava acontecendo, o que iria acontecer com ele, mas ele procurou um outro Deus. E só lembrando, crianças, que a idolatria não é só você procurar um outro Deus com nome e tudo, né? Baal, Zebub ou Baal. Não. Idolatria é tudo aquilo que você deixa de... você troca Deus por aquilo, né? Você troca... tá mais jogando um videogame ou assistindo uma televisão ou fazendo um outro tipo de coisa, mas
esquece de Deus. Então, tudo aquilo que você quer, acaba virando uma idolatria. Vamos supor, se você tem um carro, né? O seu papai tem um carro e ele fica ali todo dia passando paninho no carro. Se tem uma poeirinha, fica limpando, né? Você entra no carro, não suja o carro, não suja o banco, cuidado para não riscar, cuidado para não sujar. O carro virou um ídolo para ele, né? É uma idolatria, né? Ele está idolatrando aquele carro, né? Então, idolatria, só para lembrar que não é só o que Acasias estava fazendo de buscar um outro Deus, mas é tudo aquilo que quase que nos separa de Deus, né? Você procura ficar só com aquilo, idolatrando aquela coisa, né? Então, isso é uma idolatria. Então, o povo de Israel, ele estava distante de Deus. O coração do povo de Israel estava tão acostumado com a idolatria que eles esqueceram de Deus. Eles fecharam o coração. Eles não buscavam mais a presença de Deus. Então, isso é errado. Então, é isso que Acasias estava fazendo. Então, vamos continuar. Então, o príncipe, ide consultai Baal Zebub, o príncipe deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Mas o que aconteceu? O profeta Elias, esse é o profeta Elias, né? Não sei se dá para vocês verem aqui. Esse é meu profeta Elias. Então, o profeta Elias estava lá e, de repente, apareceu um anjo para o profeta Elias. Então, esse anjo chegou e se apresentou. Aqui está o anjo. Então, o anjo veio e se apresentou. Então, o anjo falou assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros de Israel, os mensageiros do rei de Samaria, e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal Zebub, deus de Ecrom? Então o anjo falou para Elias ir se encontrar com os mensageiros que estavam indo até uma outra cidade para consultar o deus Baal Zebub. Então ele falou: essa é a mensagem que você precisa passar para os mensageiros, que os mensageiros irão passar para o rei Acasias. Então eu vou ler novamente: mas o anjo do Senhor disse a Elias: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. Então o anjo deixou Elias, né? E os mensageiros do rei foram para outra cidade, né? No caminho para outra cidade para consultar o outro Deus. E Elias apareceu, né? Elias apareceu na frente deles e disse assim: agora sim diz o Senhor, não descerás, porventura não há de Israel para ir consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. Então ele foi e encontrou com os dois reis. Mas isso foi antes, né, que o anjo deu a mensagem para ele, né, para Elias. E falou para Elias que ele não desceria do leito, mas certamente ele morreria. Essa foi a mensagem que o anjo deu para o profeta Elias, né, que o rei Acasias não desceria da cama. Ele ficaria na cama, porque ele iria morrer. E por que ele iria morrer? Por causa do pecado dele. Porque ele, ao invés de buscar o Deus de Israel, ele buscou um outro Deus. Então, por causa do pecado, por causa de toda a idolatria que ele vinha já fazendo, cometendo pecados em cima de pecado, mas nunca confessando, nunca quebrantando o coração, e assim, da mesma forma, o povo de Israel. Então, por esse motivo, ele não iria escapar, né? Ele iria morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é
a morte. Então, ele encontrou com os mensageiros, né? Então, os mensageiros, encontrou com os mensageiros e ele deu essa mensagem aos mensageiros, né? Agora diz o Senhor, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Então, Elias ele deu a mensagem para os mensageiros, dizendo que ele não sairia da cama, que ele não escaparia, né? Que ele iria morrer com certeza. Então, Elias deixa os mensageiros, né? Elias deixa os mensageiros. E os mensageiros, com certeza, voltaram correndo, né? Para o rei Acasias, né? E chegando lá no leito do rei Acasias, Acasias com certeza olhou: oh, o que vocês estão fazendo aqui? Já voltaram? Por que vocês já estão aqui tão depressa? O que aconteceu? Então aí os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou: por que voltastes? Então ele, né, o que está fazendo aqui? Não é? Vocês já acabaram de sair e já voltaram. E eles lhe informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: voltai ao rei que vos enviou e dizei-lhes: assim fala o Senhor, acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo, não te levantarás mais deste leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então os mensageiros, eles voltaram correndo para Acasias e falaram exatamente aquilo que o profeta Elias tinha falado para eles. Com certeza eles não comeram nenhuma palavra, eles falaram todas. Porque você imagine você ir lá falar com o rei e de repente você esquece uma palavra, você vai cair na cova dos leões, né? Então, e com certeza eles disseram com todas as palavras, como diz aqui, eles não esqueceram nenhuma, né? Então ele fala que, por este motivo, não te levantarás mais deste leito sobre o qual estás prostrado, certamente morrerás. Qual é o motivo? O motivo porque foi a idolatria. Ele não buscou a Deus, ele não consultou a Deus, ele foi procurar um outro Deus, né? Um outro ídolo, né? E Deus, ele quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Então, se Acasias tivesse ido até o profeta, né, Elias, ou ido a um outro profeta de Deus e perguntado, né, com certeza Deus teria compaixão dele. Como Deus teve várias vezes compaixão do povo de Israel, inclusive de Acabe, né? Quantas vezes Deus teve compaixão de Acabe, né? O versículo de hoje é esse que eu coloquei, é um versículo que eu gosto muito, que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Eu vou ler novamente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Então, Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem. E Ele, né, os pensamentos dele o pensamento dele é de paz e não de mal. Né? Deus quer nos dar paz, Deus quer nos dar esperança. Quando nós buscamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, como nós fazemos a vontade de Deus, Deus está sempre presente em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, né? Então a gente tem que tentar o máximo fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e buscar a Deus, ao invés de buscar um outro Deus, ao invés de buscar em outras coisas. Às vezes a gente precisa de uma coisa e a gente vai ali, aqui, ao invés de ir direto, né, no Deus de Israel, direto no Deus que nós servimos. A gente fica fazendo caminhos até chegar no Deus. No caso de Acasias, ele nem chegou a Deus. Ele foi direto num Deus e ele não procurou saber do Deus de Israel,
que iria acontecer com ele. Então, esse foi o castigo dele. Por isso que a resposta de Deus foi essa: por este motivo, não te levantarás mais deste leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? Então o rei ficou meio encucado. Como assim? Vocês saíram para ir procurar o outro Deus para me trazer resposta e de repente esse homem já aparece na frente de vocês e me traz essa mensagem horrorosa que eu irei morrer? Né? Quem é esse homem? Então os mensageiros começam a explicar para Acasias como que era a aparência desse homem. Então eles falam assim: e ele lhe explicaram. Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Então esse é o Elias, né? Então o Elias, ele usava roupa de couro, né, de pelo, né? Eu coloquei aqui a roupinha de pelo, e ele tinha um cinto, né, passado aqui de couro. Então ele pergunta qual era a aparência do homem que veio conversar, que veio trazer essa mensagem. Porque Elias também trouxe várias vezes mensagens para o rei Acabe, né? Tentando trazer Acabe e o povo de Israel para adorar a Deus novamente, né? Porque eles tinham se esquecido do Deus de Israel. O coração deles estavam fechados para o Deus de Israel. Então eles estavam procurando em outros deuses, a idolatria. Tinha muita idolatria no meio do povo de Israel. Baal, depois eles foram procurar esse Baal, Zebub e outros mais que tinham lá. Mas eles tinham fechado o coração, né, para adoração a Deus. Eles não mais adoravam ao Deus de Israel. Então isso estava provocando a ira de Deus. Então, quando você provoca a ira de Deus, foi o que aconteceu com o rei Acabe, porque Acabe e Jezabel e outros reis e povos, e com o rei Acasias, né? Porque ele não retornou, então ele não pediu perdão, ele não invocou o nome de Deus, mas outros deuses, né? Que é a idolatria. E sendo assim, a resposta é porque o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Quando nós não confessamos, quando nós não buscamos a Deus com sinceridade, é isso que acontece, né? É o salário do pecado. Mas quando nós buscamos, Deus é um Deus justo, né? Ele quer o nosso bem. Então, por isso que o versículo de hoje fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se nós buscarmos a Deus, os pensamentos de Deus é um pensamento de paz, né? Deus é amor, Deus quer o nosso bem. Então, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, não só no tempo de felicidade, mas em todo o tempo. Mesmo quando as lutas, mesmo quando estamos passando necessidade, quando nós estamos nessa pandemia, é o Deus que nós devemos buscar. A Acasias estava doente, né? Ele estava numa cama. E nós temos a pandemia, agora, né? E a gente tem que buscar a Deus, não é? A gente não pode buscar outros deuses, a gente tem que buscar a Deus, ajoelhar e pedir para Deus ter misericórdia de nós, ter misericórdia do mundo, né? Não é só no Brasil ou aqui, é no mundo, né? Para Deus ter misericórdia de nós, né? Porque Deus tem uns pensamentos de paz e não de mal, para que Ele possa ouvir as nossas orações, nós possamos mudar essa situação, não é, crianças? Então, eu espero que vocês tenham entendido a lição. O texto ainda não terminou, a Cristina vai continuar o texto a partir do versículo 9, ok? Então, a Cristina vai continuar a partir do versículo 9, então não terminou. Então, eu termino aqui com Acasias perguntando qual era a aparência de
do rei Elias, né? Porque ele sabia que Elias tinha falado várias vezes com o rei Acabe e somente coisas, né, para mostrar para o rei Acabe que ele estava errado. Então, Acasias sabia que o rei Elias tinha voltado, né, que era ele que tinha mandado a mensagem mandada por Deus. Crianças, espero que vocês tenham entendido a lição. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem entrar no grupo das crianças, podem perguntar. Estou aqui pronta para responder. Tem a Cristina, tem as outras professoras também que pode estar explicando. Então, vamos terminar, vamos fazer uma oração para a gente terminar a nossa aula. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por cada criança. Muito obrigada por cada cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, que o Senhor possa abrir as suas mentes, ó Pai, e possa haver entendimento. Que elas possam entender aquilo que foi dito aqui neste momento. E que a cada dia, Pai, nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Não só ler, não só ouvir, mas que possamos colocar em prática, Pai, que é muito importante quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. Principalmente, somente o bem, não o mal. Que não venhamos colocar nada que não te agrada em prática, mas somente aquilo que vai louvar e engrandecer o teu nome. Pai, esteja com cada criança e esteja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Crianças, só mais uma coisa para terminar. Os versículos, eu vou falar o versículo de mais uma vez, que vai ser a respeito dos versículos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Então, esse é o versículo dessa semana, ok? Para decorar. A Cristina deu um outro versículo semana passada. Então, você vai ter esse versículo, o versículo da semana passada e o outro versículo. Então, vocês vão ter 3 versículos. Se vocês decorarem esses 3 versículos na ponta da língua, não decorar, mas memorizar, porque decorar, decorou, depois sumiu. Então, é memorizar, que você vai memorizar na cabeça e no coração. Então, se vocês fizerem isso, a Cristina vai dar uma premiação. É só uma lembrancinha para vocês. Quem decorar os 3 versículos, o de hoje, o da semana passada e o outro versículo, vocês vão receber uma lembrancinha. Só que vocês precisam falar os 3 versículos para a Cristina, ok? Então, aí a Cristina vai levar, vamos supor, se eu falei os 3 versículos, a Cristina vai dar uma lembrancinha para vocês. Ok, crianças? Então, fiquem na paz e decorem os versículos, ok? Beijo grande. Tchau, até a próxima.